para variar 20 ventanas abiertas aquí. Estamos transmitiendo ya, ¿verdad? Es correcto. Adriana. Bienvenidos a esta sesión 124 del Seminario Repensar las Matemáticas. Bienvenidos investigadores, docentes, educadores, estudiantes y público en general interesado en esta vinculación entre la investigación y la docencia. El día de hoy tendremos el gusto de platicar con el doctor João Pedro da Ponte de la Universidad de Lisboa. Mi compañera, la profesora Liliana Suárez, y su servidora, Adriana Gómez, estaremos conversando sobre la formación de profesores de matemáticas, en particular sobre la metodología de estudio de clase. Quiero resaltar, agradecer especialmente el interés de participar con nosotros, a pesar de la diferencia de horario y de idioma. Vale la pena resaltar que el doctor hablará en portugués, nosotras en español. Entonces es necesario hablar despacio para hacer todo lo más claro posible. Y de ser necesario, repetimos, aclaramos todo lo que se necesite. Veamos ahora la semblanza de nuestro invitado, por favor. No estamos escuchando aquí. Bueno, parece que hubo aquí un problema con el audio. Liliana. Sí, buenas tardes a todos. Creo que tuvimos un problema efectivamente con la semblanza. Vamos a tener, yo creo, oportunidad de escucharla más tarde. Bienvenidos todos al seminario Repensar las Matemáticas. Recordemos que el propósito de este seminario es vincular la investigación educativa que se realiza en educación matemática con la docencia, estableciendo un diálogo entre los investigadores y los profesores. El diálogo comienza cuando un investigador escribe los resultados de su investigación. De alguna manera está pensando en modificar la práctica educativa, pero este diálogo no se concreta hasta que tenemos la oportunidad de leer los artículos, de comprenderlos y de planear cambios en nuestro salón de clase. Es por eso que el seminario propone una lectura colectiva de los artículos de investigación de nuestros invitados
y ofrece diferentes modalidades para relacionarnos con ellos, con los invitados, como en este caso con João Pedro da Ponte, que es un verdadero placer que esté hoy con nosotros en este seminario. Entonces los invitamos a leer los documentos de referencia, a ver este diálogo que se quedará grabado y a participar en los foros de discusión que tienen como propósito establecer un diálogo a partir de nuestras inquietudes, dudas, preguntas, principalmente con nuestro invitado, pero también entre nosotros. Entonces, empecemos este diálogo con João Pedro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí hoy con nosotros hablando de uno de tus productos de investigación. Muito bem, muito boa tarde a todos. Agradeço muito o convite. Para mim é uma grande satisfação poder estar em interação com os colegas mexicanos. Peço desculpa de não conseguir falar castelhano, mas penso que o português e o castelhano são suficientemente próximos para podermos comunicar uns com os outros e se for necessário, agradeço que coloquem alguma questão que não perceberam para se tentar explicar de uma maneira mais clara. Vou efetivamente falar sobre estudos de aula, que foram estudos de classes, foram os trabalhos que enviei e estou, digamos, disponível para responder às perguntas que têm para fazer. Sí, muchas gracias. Nos interesó mucho el artículo del estudio de clases que publicaste en Bolema con otros colegas, porque habla de estas preguntas acerca de lo que el profesor de matemáticas debe saber, cuál es el conocimiento que debe tener el profesor de matemáticas, pero también ir más allá de cómo apropiarse de ese conocimiento, porque el profesor no puede concebirse como un ser individual, tiene que construir en comunidad su propio conocimiento. En México y en otros países de Latinoamérica, no en todos, no hay formación inicial para los profesores de bachillerato y los profesores universitarios. Entonces, la formación debe darse durante la marcha. Por eso nos llamó poderosamente la atención el buscar alternativas de formación que no sean solo dar cursos donde el profesor o el investigador, el formador, le dice cosas al profesor que después va a llevar al salón de clases. El estudio de clases, ustedes lo proponen como una estrategia de formación. Y lo que a mí me gustaría saber es, ¿cuál es el papel entonces en esta estrategia del conocimiento del profesor? ¿Cómo lo conciben y cómo conciben los cambios en la práctica docente a partir de esta estrategia del estudio de clases? Muito bem. O estudo de classe era um processo formativo muito poderoso para promover o conhecimento didático do professor, que tem origem no Japão, onde é largamente praticado, em especial no nível de ensino primário. Em que consiste o estudo de classe? Eu vou compartilhar uns slides, se for possível. Está aqui. Portanto, este processo formativo é realizado por um grupo de professores, não muito grande, 5, 6 professores é o habitual. Tem um cunho colaborativo. Estes professores é suposto ao longo de diversas sessões, 6, 7, 8 sessões, às vezes mais, 10, 12, desenvolverem um trabalho de colaboração. E é muito centrado na prática letiva. Mas tem também por base orientações curriculares e resultados de investigação relativas a um dado tema.
E uma ideia que me parece muito importante é que é próximo de uma investigação sobre a prática profissional. Estas fotos mostram um dos momentos do estudo de classe, que é a observação de uma aula. Então, como funciona este processo formativo? Começa com a questão, a definição da questão que vai ser investigada, que é decidida pelo grupo. Depois há um trabalho preparatório de estudo e de planeamento de uma aula, tendo em vista responder à questão que foi colocada e que é uma questão que tem a ver com as aprendizagens dos alunos. Os alunos, identifica-se um aspecto em que os alunos têm dificuldade e a aula vai ser dirigida para esse aspecto para tentar melhorar. Portanto, há um trabalho preparatório, depois há a observação da aula e depois há uma reflexão. E aqui temos outra foto, neste caso, o nível pré-escolar. E uma ideia importante é que este processo tem por foco as aprendizagens dos alunos, do princípio ao fim, desde a questão de partida até à preparação da aula, a observação da aula e a reflexão pós-aula. Aqui temos, digamos, a estrutura de um estudo de classe que nós fizemos, aliás, vários, com 12 sessões. Apresentar e planear o estudo de aula, definir a questão de partida, depois várias sessões de tal trabalho preparatório, a sessão 7, realizar e observar a aula de investigação, depois o refletir sobre a aula, a sessão 8, e depois ainda fizemos umas sessões de planear novas aulas, refletir e reflexão final. E tudo isto relaciona-se muito com a prática do professor. No Japão, a perspectiva curricular vigente é que o ensino da matemática deve seguir uma lógica curricular que eles chamam resolução estruturada de problemas. Significa que a aula começa com uma proposta de um problema para os alunos resolverem, seguindo-se um período em que os alunos trabalham autonomamente e, em terceiro lugar, acontece uma discussão coletiva. E esta discussão termina com uma síntese das aprendizagens. Os japoneses, portanto, chamam a isto a resolução estruturada de problemas. Nós, em Portugal, dizemos ensinança exploratória. Nos Estados Unidos da América, eles têm outros nomes para designar este tipo de aula. Aula ambiciosa, aula de inquiry-based, enfim, há várias designações que são usadas em várias partes do mundo. Mas a ideia fundamental é esta, é que a aula não começa com explicações do professor, mas sim com a proposta de uma tarefa. Em vez de haver explicações do professor, há uma síntese final do professor. Portanto, a aula está virada ao contrário. É nessa síntese final que o professor organiza as ideias. Mas para isso os alunos trabalharam. E, portanto, há aqui muita, digamos, para fazer este tipo de aula é necessário um conhecimento, evidentemente, do tópico matemático e um conhecimento didático. Um conhecimento didático do professor em vários campos, no que diz respeito à forma de planear a aula, de pôr em prática este tipo de aula exploratório, envolve conhecimento sobre as tarefas, as tareias que o professor pode propor aos alunos, sobre as estratégias e as dificuldades que os alunos podem ter, as representações que eles podem usar, sobre o papel dos conhecimentos prévios dos alunos
e sob a preparação e condução da discussão coletiva, que é o terceiro momento da aula. Portanto, há aqui elementos importantes do conhecimento didático que estão involucrados para realizar uma aula dentro desta perspectiva praticada no Japão, que nós em Portugal propomos, alguns professores fazem, mas, enfim, muitos não fazem, mas que é uma orientação curricular, digamos, que nós vemos sendo investigada em muitos países do mundo e que me parece que de facto é muito poderosa para promover as aprendizagens dos alunos. E, portanto, o estudo de classe é muito orientado para o conhecimento didático, mais do que para o conhecimento matemático, porque no conhecimento matemático só se vai estudar um tópico, que é o tópico daquela aula. Não há possibilidade de estudar mais tópicos. Mas a nossa experiência em Portugal é que os professores de secundário, eles têm um bom conhecimento matemático de uma maneira geral e portanto, digamos, isso não é uma prioridade de formação. O conhecimento didático na realização deste tipo de ensinança está muito envolvido e é muito importante. E, portanto, o estudo da aula pode dar um contributo muito significativo para a aprendizagem dos professores. Nós temos algumas experiências em Portugal que estão a ser feitas com o ensino secundário, uma delas por uma nossa doutoranda, que é a Paula Gomes, com um grupo de professores de secundário que tem corrido bem e que mostra que estes professores podem fazer reflexões muito produtivas com este processo formativo. Espero que tenha sido compreensível aquilo que eu disse en respuesta à questão colocada. Sí, por supuesto, porque pues diste un panorama de cómo funciona el estudio de clases. Eso lo pueden ver en el artículo. En el anexo viene muy bien explicadas las sesiones que tuvieron y qué abordaron en cada una de las sesiones. Mencionaste que esta forma de organizar, planear, instrumentar y finalmente evaluar sería como lo que hace un profesor. Pero el estudio de clases, de acuerdo a lo que nos dijiste, tiene dos componentes importantes. La experiencia de aprendizaje en el problema, que puede llamarse de diferentes maneras, pero es esta idea del problema como el que genera el conocimiento matemático en los estudiantes. Y entonces el profesor tiene que prever cómo va a funcionar ese problema en términos de los recursos que tiene previos el estudiante, de las dificultades a las que se puede enfrentar, de las diferentes estrategias que puede utilizar, y todo eso se concreta en un conocimiento más profundo que el profesor debe tener de la parte matemática, pero de la parte didáctica en todos estos aspectos. Entonces sí, efectivamente, el estudio de clases tiene la situación problemática para el estudiante, pero que lo obliga al profesor a tener conocimientos en todos estos otros ámbitos. Muy interesante. Sim, Liliana, e portanto, uma boa parte do trabalho que é feito naquela segunda etapa é o planeamento detalhado da aula. E estes aspectos todos que tu referiste têm que ser considerados nesse planeamento detalhado. Ver se a tarefa, de facto, a tarefa corresponde àquilo que é necessário para promover a aprendizagem dos alunos, ver as estratégias que os alunos podem usar, as dificuldades que podem ter, os conhecimentos prévios que são necessários. Tudo isto são aspectos didáticos que têm que ser considerados nesse planeamento prévio, que é um período, digamos, muito importante e vai fazer toda a diferença nesse planeamento. Vai haver possibilidade, de facto, de aprofundar e de trazer novos elementos para o conhecimento do professor, que depois são concretizados
na aula propriamente dita y na reflexión pós-aula. Sí, claro, pero bueno, todos los profesores que hemos trabajado con problemas, sabemos que por más planeado que esté, siempre los chicos nos sorprenden, siempre tienen respuestas inesperadas. Yo lo sé personalmente que cuando empezamos con ese tipo de trabajo da miedo perder el control. Y de hecho en el texto se muestra algo de esta sorpresa cuando mencionan que tareas que las profesoras creían que eran difíciles, y los estudiantes las respondieron. Incluso también hay en algún momento de la metodología, cuando María menciona que si se dedica demasiado tiempo a abordar un solo tema, estos son como extractos del artículo, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, queríamos comentarte, toda esta resistencia que presentan los profesores, como siempre tenemos resistencia al cambio, como todas las personas, ¿cómo podemos ayudar a resolver esta resistencia? Y platícanos también, por favor, cómo la metodología ayuda a conseguir un cambio real en la práctica de los docentes. Por ejemplo, en confiar en sus estudiantes. Muito bem. Os professores mostram bastante estranhamento. Eu usaria a palavra estranhamento em vez de resistência. E eu acho que o estranhamento com o processo formativo dos estudos de classe é natural, porque é algo que eles nunca viram, uma coisa que nós nunca vimos, nós estranhamos. Os professores em Portugal frequentam processos formativos, mas normalmente são muito diferentes. Estudos de classe é diferente de tudo o resto. Portanto, é muito diferente daquilo que eles estão habituados a frequentar. Nos processos formativos usuais em Portugal, são abordados muitos tópicos matemáticos, embora de forma necessariamente muito superficial. Por isso eles estranham que no estudo de classes seja abordado apenas um tópico. Além disso, os professores tendem a formular um juízo global sobre cada aluno, que muitas vezes subestima as suas reais capacidades. O estudo de classes, pelas discussões que vão sendo feitas ao longo das sessões, ajuda os professores a ter uma visão mais aprofundada sobre os alunos, os seus processos de aprendizagem e as suas reais capacidades. Fica assim criada uma oportunidade para os professores ficarem com uma nova visão sobre os alunos. Mas para que isto se torne algo corrente e consolidado, não basta um estudo de classe. É necessário que este trabalho tenha continuação com outros estudos de classe e com a criação de uma cultura profissional na escola que valorize estas ideias, pelo o que é muito importante o papel do liderazgo escolar. E eu gostava de, digamos, dizer que eu acho que o estudo de classe não resolve os problemas todos, dá um contributo, mas é necessário que haja mais coisas acontecendo para que haja um real câmbio educativo relativamente à ensinança da matemática. Se os professores precisam de desenvolver o seu conhecimento matemático, não é com o estudo de classe, é com outro tipo de formação, e é necessário que haja uma orientação curricular a nível do Ministério da Educação, apontando também para uma nova orientação para a ensinança das matemáticas, e é necessário que nos centros exista uma liderança para que as coisas possam evoluir nesse sentido. Mesmo em Japão, além dos estudos de classe, há outras atividades. Eles dizem que é muito importante, mas há outras coisas. E certamente que fora do Japão a mesma coisa acontece. E, portanto, os estudos de classe, na minha opinião, dão um contributo
um contributo que pode ser importante, mas que tem que ter continuação e que tem que ter um reforço de outras atividades realizadas nos centros educativos. Sí, más o menos lo mismo sucede en México. La formación de los profesores está casi siempre formada por cursos que da un investigador, un especialista de manera expositiva, no con la participación de los profesores que permiten estos estudios de aula. Por eso nos llamó la atención, nos resultó tan interesante. El, parte de todo este problema que mencionas del currículum, de los cambios curriculares que son necesarios, y eso es la preocupación de los profesores por los temarios que tienen que cubrir. Yo había entendido un poquito esta observación de María en términos de, son varios días que dedicarle con los alumnos en la clase a un solo tema, pero bueno, sabemos que los problemas son enriquecedores y nutren de otras maneras. Y creo que en el estudio de clase los profesores se dan cuenta cómo, al estar ellos dentro del proceso, se dan cuenta cómo están surgiendo los resultados. Exato. Sim, em Portugal também temos essa experiência e eu penso que em muitos países a experiência é semelhante. E aqui o estudo de classe é de facto um processo formativo inovador porque é centrado na prática educativa e em trabalho e em discussões nas sessões e não na exposição de um formador. Una de las cosas que al profesor, la concepción del profesor cambia es con respecto a los errores de los estudiantes. Un profesor de matemáticas, digamos, tradicional o una prueba de matemáticas, se entiende que hay resultados correctos y resultados incorrectos de los procedimientos, o hay respuestas adecuadas o no adecuadas a los problemas. En el artículo tú mencionas un cambio en las ideas con respecto al error de los profesores, de las profesoras, porque fueron profesoras participantes. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo cambió la concepción de estas profesoras sobre el error, sobre las respuestas de los estudiantes y sobre el potencial que tiene el que los alumnos comparen sus procedimientos para avanzar en la construcción de las ideas matemáticas? Sim. Eu penso que os erros dos alunos são um ponto muito produtivo para a discussão. É necessário que os alunos se sintam à vontade nessas discussões e percebam que é uma oportunidade de aprendizagem. E para isso é necessário que exista muita sensibilidade e muito tato por parte do professor. Eu vou talvez compartilhar a tela novamente e apresentar aqui algumas ideias. Por exemplo, temos aqui uma tarefa que foi proposta por professores dos primeiros anos. Professores, estes eram do 4º ano de escolaridade. Foi no estudo de classe em que os professores concluíram que um tema, um conceito que os alunos tinham muita dificuldade é o conceito de ângulo. Fomos estudar os materiais curriculares e verificámos que o problema, aquilo que o currículo indica é que os alunos devem saber distinguir ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Isto, aliás, tem uma história curiosa, porque nós não estávamos nada à espera que os professores fossem buscar o conceito de ângulo. Nunca tínhamos... Nós que estávamos, digamos, a apoiar o trabalho das professoras, também eram tudo professoras, não imaginávamos que elas iam decidir o conceito de ângulo. Então, quando elas
decidiram isto, nós ficámos atrapalhados e tivemos também que ir estudar, tal como fomos todos estudar, foram elas, fomos nós, e foi uma aprendizagem para todos. E então, pesquisando na web, alguém descobriu uma tarefa que foi adaptada e que é esta que aqui está. São apresentados aos alunos imagens do ângulo agudo, do ângulo reto e do ângulo obtuso, e depois é perguntado, descobre se é possível construir um quadrilátero com as características definidas em cada situação e registra as soluções encontradas. Então tem A, B, C, D, por aí fora. Um quadrilátero sem ângulos retos, com um ângulo reto, com 2 ângulos retos, com 3 ângulos retos, com 3 ângulos obtusos, 4 ângulos obtusos, 3 ângulos agudos, 4 ângulos agudos. Isto é uma tarefa que é dada aos alunos no início da aula. Portanto, há aqui um bocadinho de explicação, mas que está dado na própria tarefa sobre o que é o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso. E os alunos já tinham ouvido falar em quadriláteros. Portanto, é um conhecimento prévio que os alunos já tinham. E os alunos estiveram trabalhando em pares durante cerca de 20 minutos e nem todos concluíram, alguns conseguiram terminar, mas foram poucos, mas enfim, mas todos trabalharam. E isto é o exemplo de uma tarefa que nós consideramos uma tarefa exploratória, uma tarefa que obriga os alunos a pensar. Podemos chamar-lhe um problema, mas é uma tarefa que, digamos, é bastante aberta. Os alunos têm que procurar encontrar resposta para 8 casos. E é muito interessante porque depois os alunos foram mostrar as suas soluções. Houve algumas que foram difíceis, por exemplo, construir um quadrilátero com 3 ângulos obtusos. Pode parecer que é impossível, mas não, mas é possível. E alguns alunos, alguns ninhos, mostraram e apresentaram exemplos que era possível. E basta mostrar um exemplo, não é? Um quadrilátero com 3 ângulos obtusos. Com 4 ângulos obtusos é impossível. Isso os alunos conseguiram mostrar com mais facilidade. Os 3 ângulos obtusos agudos também é algo complexo. 4 ângulos agudos já é mais fácil de ver que é impossível. Com 3 ângulos retos, alguns alunos conseguiram e mostraram que o 4º ângulo também é reto, que é uma coisa muito interessante. Portanto, os alunos, uns descobriram umas coisas, outros descobriram outras, apresentaram exemplos, apresentaram argumentos porque é que era impossível em alguns casos. E isto é um bom exemplo de uma aula com uma tarefa em que os alunos aprenderam certamente o que era o ângulo agudo, o que era o ângulo reto e o que era o ângulo obtuso, que era aquilo que era o objetivo de aprendizagem. Outro exemplo é esta tarefa, que é feita com alunos um pouco mais velhos, alunos em Portugal de 5º ano, com 10 anos, e a tarefa diz: a figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel. Representa agora 1/2, 2/3, 4/3, 3/2 dessa tira. Explica o teu raciocínio. Isto causou grande agitação nas professoras, porque é uma tarefa que elas habitualmente, as 5 professoras que participavam, elas não apresentam este tipo de tarefa aos alunos. Elas, quando apresentam uma tira, dizem para os alunos indicarem 1/2, 2/3, 3/4, mas de uma tira que representa a unidade. Aqui a tira não representa a unidade, representa 3/4.
E, portanto, há aqui uma professora que diz já, os alunos vão logo dividir em 4 a tira de papel, e isso está errado. E não podem fazer isso. E, portanto, isto foi uma discussão. As professoras achavam que os alunos não iam conseguir fazer, era uma tarefa demasiado difícil, mas nós sugerimos que elas experimentassem nas suas turmas para ver se alguém conseguia resolver. E elas, enfim, um pouco relutantes, decidiram experimentar e realmente alguns alunos conseguiram resolver. E cá está, quando os alunos ultrapassam, digamos, as expectativas que os professores têm e mostram que são capazes de raciocínios um pouco mais elaborados. Portanto, aqui era necessário primeiro reconstruir a unidade, que era essa parte que normalmente não era feita. Portanto, se isto são 3/4, a unidade tem que ter aqui mais uma parte, que é o quarto que falta para ter a unidade. E depois, uma vez obtida a unidade, já não é difícil fazer estas frações da unidade. E, portanto, este é um exemplo de uma maneira como nós criámos uma situação que levou as professoras a repensarem a sua visão do aluno. Outro exemplo é esta tarefa, também com alunos de 10 anos, do 5º ano, em que pede para dobrar uma tira de papel em 2, 4 e 8 partes iguais. Representa de diversas formas as partes que obtiveste. Os alunos, quando lhes foi proposta esta tarefa, ficaram muito confusos, porque representa, eles não sabiam o que é representa. Mas pronto, houve ali uma pequena discussão sobre o que é representa e os alunos perceberam o que é que podiam fazer. Então temos aqui 2 grupos. Aqui o primeiro grupo escreveu metade, depois a fração, 1/2, é uma outra maneira de representar, 1 a dividir por 2, 50%, 0,5, e o outro grupo fez a mesma coisa. Depois, dobrar, isto era dobrar em 2 partes, não é? Dobrar em 4 partes. 4ª parte, 1/4, 1 a dividir por 4, 25%, 0,4. Aqui está um erro que muitos alunos fazem. Digamos, em vez de ir a ver que podiam usar a percentagem que estava bem para fazer o numeral decimal, foram à fração e transformaram 1/4 em 0,4, o que está errado. Este grupo fez bem. Fez 25%, grupo B, 0,25. Depois, 8ª parte, 1/8, 1 a dividir por 8, 12,5%, até aqui está bem, e aqui fez 0,8. O 0,8 é um erro, porque, digamos, seria 0,125. Mas isso, enfim, já estava errado aqui de trás. Mas os alunos, em vez de fazerem metade, fizeram o dobro. Em vez de dividirem por 2, multiplicaram por 2. Portanto, tem 2 erros este resultado aqui do 0,8. O outro grupo dividiu por 2, mas colocou mal a vírgula. Digamos, era 0,125, eles puseram 12,5. Pronto, e nós provocámos uma discussão, mostrámos estas 2 resoluções. Isto são resoluções de alunos, não é? Que nós tínhamos de trabalhos anteriores. E nós levávamos muitas vezes este tipo de material para as sessões. E pusemos à discussão o que é que achavam melhor, começar pela resolução que tem mais erros
ou a que está mais correta? E pronto, e foi uma discussão muito, muito interessante. Havia professoras que achavam que devia começar pela que está mais correta e outras achavam que devia começar por aquela que tem mais erros. Claro que se nós começamos pela discussão que está mais correta, a partir daí as outras ficam logo muito desvalorizadas, porque vamos só à procura dos erros, não é? E é para assinalar erros. Portanto, do ponto de vista didático, é mais interessante começar pela discussão que tem mais erros e vamos discutindo os erros e caminhar sucessivamente para a discussão que é mais correta. Portanto, perante uma solução errada, é muito bom ouvir os alunos a explicarem porque é que está errado e justificarem. É uma boa oportunidade deles explicarem o seu raciocínio que nos parece que deve ser aproveitada. E por isso este trabalho com erros na sala de aula, feito com cuidado, para não criar incómodo nos alunos, para não criar uma situação de desânimo nos alunos, mas é uma situação que pode ser muito produtiva do ponto de vista da aprendizagem dos alunos. Sí, tenemos estos 3 ejemplos muy, muy interesantes para repasarlos. Me quedo con esta idea de que el estudiante tiene que tener una clase en un clima de confianza para poder expresar sus argumentos. Porque muchas veces si solo nos quedamos en lo correcto o en lo incorrecto, pues inhibimos la participación de los estudiantes. Yo recuerdo en algún artículo de hace bastante tiempo cómo se le podía enseñar a los estudiantes, estoy hablando de hace 30 años, cómo se le enseñaba a los estudiantes a pensar en voz alta. Porque si un estudiante pensaba en voz alta el procedimiento, las ideas matemáticas, el profesor o el investigador podía tener elementos para pues, hacer hipótesis acerca del pensamiento matemático del estudiante. Creo que eso tiene que estar en las clases, hacer que los estudiantes hablen piensen en voz alta en las matemáticas que están trabajando para darle la oportunidad al profesor de entender estos procedimientos que nos está dando el estudiante y entender que cuáles son, en este caso, en este último ejemplo, las representaciones más accesibles al estudiante y cuáles son las otras representaciones en las que hay problemas, ¿no? en ellos, en la idea de las fracciones. Bueno, tenemos 3 esos ejemplos que podemos revisar en el artículo. Sí, Pedro. Sim, eu estou muito de acordo com essa ideia e, de facto, criar oportunidades dos estudantes poderem pensar em voz alta e exprimir as suas ideias é uma ideia que está aqui muito forte neste nosso trabalho. E isso acontece quando os alunos trabalham em grupos, na segunda etapa, que eu chamei de trabalho autónomo. Eles devem falar uns com os outros e o professor pode acercar-se de um grupo e falar de uma maneira mais informal e mais descontraída. E depois na discussão coletiva, enfim, que é um momento um pouco mais formal, mas onde os estudantes também devem habituar-se a explicar as suas ideias e justificar, e o professor pode colocar questões e provocar que eles pensamento e que façam justificação de porque é que dizem determinada coisa. Portanto, este desenvolvimento da comunicação na sala de aula é um aspecto que pode estar aqui muito importante neste trabalho com os estudios de clases. Sí, y aquí hay otro cambio de concepción. El trabajo matemático no es individual. El aprendizaje también tiene que ponerlos a trabajar en equipo. Pero les cedo la palabra a Adriana porque yo puedo seguir conversando. Sí, a mí me quisiera resaltar, o me parece importante, pensando un poquito ya en la evaluación, esta idea de que el problema estaba en qué quiere decir representar, porque muchas veces vemos solo la respuesta y decimos, no contestaron porque no saben fracciones.
cuando el problema era el significado de una palabra, no en sí las fracciones. Esto me lleva a retomar una idea que tengo yo dándome vueltas de cómo, la diferencia entre calificar y evaluar, en el sentido de que la evaluación tenga que ver también con lo que presentaba en las primeras diapositivas, de recolectar datos y reflexionar sobre ellos para conseguir la mejora del proceso, la mejora del aprendizaje, en particular de nuestros estudiantes. Y me permito retomar una frase que hay en las conclusiones, que dice: la realización de las reflexiones en profundidad basadas en el material recopilado o estudiado en trabajos anteriores fue un aspecto destacable de este proceso formativo. Y esto lo relaciono, o más bien yo me pregunto, ¿cómo se relaciona esto con la evaluación en este sentido, de mejorar el proceso y no de dar una calificación? Sim, senhora. Uma questão ótima, Adriana. Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela e o que é que nós temos. Digamos, há aqui conhecimento profissional ou conhecimento didático. Temos aqui vários aspectos que são realmente possíveis de ser trabalhados no estudo de classe. Como é que um tópico está inserido no currículo? Nós chamamos de articulação vertical e horizontal, articulação com outros tópicos e com outras disciplinas, orientações curriculares, nomeadamente o tipo de tarefas que podem ser usadas, articulação com tarefas anteriores, capacidades e competências a desenvolver nos alunos, diagnóstico das dificuldades dos alunos, estratégias possíveis dos alunos, ações do professor durante a aula e a avaliação das aprendizagens. São aspectos do conhecimento didático que podem ser desenvolvidos no estudo. Há uma boa oportunidade para os desenvolver. E este é um processo de trabalho que é paralelo ao trabalho, isto são questões fundamentais da prática letiva. E o processo de trabalho é um processo de trabalho que eu posso caracterizar de investigação sobre a prática. Tal como numa investigação, tem uma formulação de uma questão de partida, depois há um trabalho aprofundado de preparação, há uma revisão de literatura que é feita sobre aquele tópico, um diagnóstico que pode ser feito para a avaliação das dificuldades, preparação detalhada da aula, preparação da recolha de dados, portanto, todo aquele trabalho preparatório. Depois, tal como numa investigação, tem que haver um trabalho preparatório antes da recolha de dados. A recolha de dados é feita na aula de investigação e depois há a análise dos dados e há a divulgação dos resultados da experiência realizada. Nós vamos fazendo a avaliação do processo ao longo das sessões. Para cada sessão, nós também temos um planeamento, o que é que achamos que vai ser trabalhado, as tarefas que nós propomos para serem trabalhadas pelo grupo, e depois, no fim da sessão, fazemos um balanço de como é que as coisas correram, o que é que resultou bem, o que é que resultou menos bem, e preparamos a sessão seguinte. Portanto, isto já é uma parte da avaliação. E depois fazemos um balanço final aprofundado com os participantes e pedimos que façam reflexões individuais. E, portanto, contamos também com o ponto de vista dos participantes. E, portanto, a avaliação tem duas componentes: aquilo que os participantes nos dizem e aquilo que nós refletimos, sessão a sessão, sobre o que correu bem e o que não correu bem. Com base nisso, fazemos uma avaliação final do processo formativo
que, devemos dizer que umas vezes corre muito bem, outras vezes corre bem, depende de muitas coisas, depende, sobretudo, dos professores se envolverem de uma forma intensa no trabalho. Este é um processo formativo que dá algum trabalho aos professores. Eles têm que trabalhar várias coisas nas sessões e entre as sessões. E como eu disse lá mais atrás, eles estão habituados que a formação é ter um formador a falar e eles estão muito tranquilos a ouvir o formador falar. E às vezes até podem estar um bocadinho distraídos, que não há mal nenhum. Aqui não, o grupo é pequeno, há tarefas para fazer e, portanto, este é um processo formativo trabalhoso em que eles... E nem todos gostam, quer dizer, há alguns que gostam, há alguns que gostam muito, porque acham que o trabalho é interessante, mas há outros que gostam menos. E, portanto, isto, enfim, depende de muitas coisas e depende, em grande parte, dos professores terem interesse e disponibilidade para se envolverem, para se involucrarem de uma forma forte neste processo formativo. Mas quando isso acontece, de facto, é uma oportunidade de aprendizagem muito, muito forte que eles têm, sobretudo no campo do conhecimento didático. De alguna manera siento que es lo mismo que le pedimos a nuestros estudiantes, que se involucren, que participen para realmente lograr el aprendizaje. Lo mismo sucede, entiendo, con los profesores, en la medida que se involucren en estos procesos y en estas investigaciones, es que se va enriqueciendo el aprendizaje que logran. Quisiera yo seguir preguntándote y hablando en particular sobre evaluación, que es un tema que a mí me apasiona, pero el tiempo lo tenemos reducido, entonces parece más bien necesario pasar a las preguntas de nuestros participantes. Comienzo yo, ¿verdad, Liliana? Sim, acho que vamos ver que perguntas eles têm também. Ahorita tenemos preguntas de participantes de México y de Colombia. De México, de 3 escuelas, 2 en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, pero también de una escuela de bachillerato en el norte centro del país, en San Luis Potosí. Voy a comenzar con una pregunta de los participantes, Pedro, que dicen que efectivamente la metodología del estudio de clases es una metodología de formación profesional innovadora por todas las características que ya hemos platicado en esta sesión. Pero ella se pregunta, la maestra María Eugenia Ramírez, ¿qué perfil debe tener el formador de profesores con esta metodología? ¿Debe ser un investigador como ustedes? É uma pergunta muito interessante. Não sei se há uma resposta muito definida. Há sobretudo 2 tipos de formador que têm sido usados. Num caso, é uma pessoa, há um grupo de professores que estão numa escola, num centro, e vem alguém de fora, uma pessoa da universidade, por exemplo, um formador, e é o formador que tem um conhecimento, digamos, mais aprofundado, e eventualmente terá feito muita formação, pode ter um grau de doutor, ou pelo menos uma mestria, etc. Ou então o formador é um professor do grupo, da escola. E nós temos os 2 tipos de experiências. E há vantagens e desvantagens em cada um deles. Quando o formador, quando quem dirige o processo é um professor da escola, os professores estão mais à vontade, são mais espontâneos nas sessões,
Não há aquela coisa de haver alguém com um estatuto diferente que cria algum incómodo, que cria uma relação, por muito que a pessoa se ponha ao nível do grupo, mas o grupo acha sempre que ela é uma pessoa que vem de um outro mundo, de um mundo eventualmente universitário, e isso complica a relação um pouco enfim, o ambiente fica menos espontâneo. Portanto, há uma vantagem do formador ser uma pessoa da própria escola. Mas quando vem uma pessoa de fora, ela tem possibilidade de criar mais desafios, mais retos para o grupo e de trazer mais conhecimento que pode ajudar o grupo a avançar. Quando a dinamização é feita pelo professor da escola, digamos, pode-se avançar muito pouco, porque os professores têm as suas concepções, os seus conhecimentos e estudam um pouco as coisas, mas esse estudo não é suficiente para que se avance muito. As coisas ficam muito lentas. Portanto, há vantagens e desvantagens. Por exemplo, naquela experiência com os ângulos, o grupo de professoras, elas trabalharam sozinhas. Nós demos um apoio à distância, mas não fomos nós dirigir as sessões. Portanto, eu acho que isso foi uma vantagem que permitiu nós trazermos algum conhecimento novo sem criar incomodidade a nível do grupo. Funcionou muito bem. Noutro caso, com aquela situação da tira de papel, que era 3/4, e da outra também, daí as coisas foram feitas por uma doutoranda que era professora e ela é que dirigiu o processo. Portanto, ela não estava tão longe dos professores como um doutor da universidade. Portanto, de alguma maneira, essas duas experiências resultaram muito bem e talvez isso tenha estado associado ao papel do formador e à natureza do formador não ser uma pessoa totalmente estranha. Eu acho que quando é possível o trabalho ser feito, dinamizado por um professor da escola, com o apoio de retaguarda de alguém mais conhecedor, as coisas podem funcionar muito bem. Me parece que este papel que mencionas tú del mismo profesor como formador, o más bien del formador como profesor también, tiene mucho que ver con lo que hablabas también hace rato de la necesidad de liderazgos. No siempre se logran en las escuelas, cuando son, sobre todo por la preparación del líder, creo que puede funcionar muy bien. Aquí en México tenemos en particular el problema para nivel bachillerato, 15, 18 años de los estudiantes, los profesores no tenemos formación pedagógica. Somos casi siempre matemáticos, ingenieros o otra área que nos dedicamos a la docencia. Entonces, pregunta el profesor Jorge Alberto Sánchez de San Luis Potosí, es provincia mexicana. Dice que en la investigación comentan sobre el uso del conocimiento profesional, conocimiento académico y el sentido común. Entonces, dada esta dificultad que comento del profesor de bachillerato, que no tenemos una formación pedagógica inicial, pregunta qué papel juega dentro del aula el conocimiento profesional. Pois, eu estou muito surpreendido com essa situação no México. Em Portugal, atualmente, valoriza-se a formação pedagógica dos professores de universidade e os professores de secundária já desde há muitos anos, desde
desde o século XX, dos anos 80, enfim, no fim e final dos anos 70 do século XX, que se reconhece a necessidade da formação pedagógica dos professores de secundária. Eu estou muito surpreendido da situação no México ser a que vocês descrevem. Todo o profissional precisa de uma formação profissional e, enfim, ele precisa de conhecimento matemático, mas precisa de formação didática. Em Portugal, o professor de ensino secundário tem que ter uma mestria. A formação inicial é uma mestria. Então, tem uma formação em matemática de 3 anos, solo matemática, e depois tem mais 2 anos de mestria, e aí tem alguma matemática, não muita, e tem didática, tem educação geral, por exemplo, questões relacionadas com a educação inclusiva, que é hoje em dia um tema muito importante nas escolas, formação para a cidadania, entende-se na escola, não se está lá só para aprender matemática e geografia, história, inglês, também é preciso aprender a ser cidadão de uma sociedade democrática. E aí o professor de matemática pode ser chamado, certamente, também a contribuir para essa formação, para a cidadania de todos os alunos. Portanto, a formação educacional é necessária, a formação didática é uma formação que tem bastantes horas e é uma formação prática, que é feita em estágio, com trabalho de prática pedagógica em escola. São 4 componentes nesta mestria que termina não com uma tese, mas com um relatório aprofundado sobre um trabalho que os professores fizeram. E eu entendo que, digamos, eu estou muito habituado a esta situação que existe em Portugal, digamos, bem, ela existe em Portugal desde os anos 70, que se discute que ela pode ser feita na universidade, mas mesmo já antes disso, ela era feita por outras vias. Havia uma formação feita nas escolas, professores de ensino secundário, e eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos da América, nos anos 80, e nos Estados Unidos da América, que estão aí ao vosso lado, do México, eles também tinham essa formação para os professores de ensino secundário. Eu acho que, não sei, no México está necessitando de fazer uma discussão, porque realmente é uma situação difícil de compreender, que não se reconheça que o professor tem que ser um profissional, precisa de formação profissional e precisa de que essa formação seja feita, e desejavelmente, na sua formação inicial. Sí, hay muchos programas en México que forman a los profesores, pero ya es una formación cuando ya son profesores. Tenemos asociaciones de profesores de matemáticas en el país, muchas, porque México es muy grande. No es una sola asociación, bueno, como la nacional que tiene Estados Unidos de América, pero sí tenemos asociaciones que pues tenemos este tipo de proyectos de formación de profesores, aparte de lo que hace el Estado, por supuesto. Estoy revisando las preguntas, hay más de 20 preguntas en el foro de discusión, pero hay un par de ellas que están asociadas al conocimiento artesanal del profesor. Entonces, voy a leer una pregunta de la doctora Mercy Lili. Ella es profesora de la Universidad Surcolombiana en Colombia, y lo que dice, bueno, te agradece mucho por compartir el material, y dice que una de las principales dificultades en el mundo cambiante
y en los procesos de enseñanza-aprendizaje son los cambios rápidos. Y el profesor hay una tendencia que el profesor trabaja solo, de manera individual, y su reflexión, por lo tanto, pues es limitada a solo lo que él piensa. Y ella te pregunta cómo podemos ayudar a mejorar ese conocimiento artesanal, el craft knowledge, que según el artículo tiene siempre como base la experiencia y la reflexión de la experiencia, no solo individual, sino en colegiado, en coletivo. Bem, os estudos de classes é uma ótima maneira de aprofundar este conhecimento artesanal dos professores e dar-lhe uma maior profundidade e uma maior suporte com a investigação que vai sendo feita nas universidades e por outras entidades que fazem investigação sobre os processos de aprendizagem dos alunos. Portanto, enfim, uma resposta é desenvolvendo estudos de classes e fazendo que esses estudos de classes sejam realmente sustentados pela investigação científica. Mas, enfim, há outras coisas que podem ser feitas. Hoje em dia fala-se muito de Professional Learning Communities, comunidades de aprendizagem profissional. É uma proposta muito difundida nos Estados Unidos da América e que pode também ajudar muito a que os professores desenvolvam o seu conhecimento artesanal, este seu craft knowledge. A ideia do craft knowledge, esse craft knowledge é importante, mas é importante que ele não fique isolado do conhecimento científico. É bom que haja uma comunicação entre este craft knowledge e o conhecimento produzido pelos investigadores e pronto, haverá várias maneiras com outros processos formativos que também podem ter o seu papel, mas eu acho que particularmente o estudo de classe é muito poderoso, exatamente pelas coisas que eu mostrei aqui no slide, que se via que podiam ser aprendizagens dos professores. Bueno, otra pregunta. Aquí en la Ciudad de México, la profesora Guillermina Ávila, del Instituto Politécnico Nacional, comenta cómo en la investigación se marca como un aspecto clave el estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no tanto en el trabajo de los profesores. Sin embargo, ella destaca que a veces los alumnos consideran que el profesor debe resolver problemas tipo para que ellos repitan, ¿no? Repliquen el proceso. O definitivamente que den la respuesta a los profesores. Entonces, ¿qué nos sugiere para lograr la autonomía del estudiante y ellos realmente se enfrenten a los problemas planteados, busquen las soluciones? Pois, digamos, há aqui duas coisas. Uma é assim, o foco deste trabalho é nas aprendizagens dos alunos. Em parte, isso é para não estarmos mirando e criticando os professores, mas sim tendo os professores todos direcionados numa mesma direção para aquilo que é realmente importante, que é a aprendizagem do aluno. Esse é um aspecto importante. Um segundo aspecto importante é que os alunos, digamos, os alunos devem estar no centro do processo, digamos, no trabalho cotidiano dos professores. E é importante termos isto sempre muito presente. Mas os alunos, quando nós queremos fazer uma aula exploratória, nem sempre têm aquela reação que nós gostaríamos. Por vezes, os alunos também já estão mal habituados e estão na aula
para copiar aquilo que está escrito na pizarra, estão na aula, não estão na aula para trabalhar, estão na aula porque têm que estar e passar ali um tempo, mas estão olhando para o relógio a ver quando é que a aula acaba, não é? E quando a situação é essa, as coisas não são muito fáceis e, portanto, vai ser preciso o professor cuidadosamente ir colocando tarefas aos alunos que eles possam resolver e apoiando os alunos. Há aqui um trabalho que tem que ser cuidadoso do professor para conseguir, de facto, envolver os alunos no trabalho em matemático. Colocando tarefas com algum desafio que obrigam a pensar. Há muitos alunos, felizmente, que às vezes estão distraídos nas aulas, mas quando a aula começa a ser um bocadinho mais interessante, eles mobilizam-se. E, portanto, isso é uma das coisas que tem que ser pensada no estudo de classe para realmente garantir que as coisas correm bem e que se consegue a adesão dos alunos. Às vezes não é fácil. Voy a hacer un resumen de el tipo de preguntas que todavía tenemos en el foro. Son un poco diferentes, pero te las voy a plantear las tres. Una pregunta tiene que ver con esas fotos que nos mostraste de los niños japoneses haciendo matemáticas y los profesores observando. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona que los niños estén trabajando? Nos pregunta el profesor Domingo de la universidad. ¿Cuántos profesores están observando y cuál es su papel? O sea, sí es impactante esas fotografías porque los niños se dejan observar por diferentes profesores. Otra pregunta que te hace la maestra Claudia Gisela del Politécnico es si estos estudios de clase los han hecho ahora en tiempos de confinamiento. Y una última pregunta muy diferente es que quieren saber cuál es tu idea de la filosofía cuál es su filosofía de las matemáticas. Y si esta es diferente de la matemática en la escuela. Si quieres, Borda, con estas preguntas que están aqui. Ora, então vamos lá tentar. As fotos, já agora vamos compartilhar novamente a tela e voltar a ver as fotos. Os japoneses acham que tudo isto é muito natural. Estão muito habituados. E particularmente esta foto da direita, estão mais observadores do que alunos. Eles fazem disto um acontecimento no Japão. Em Portugal nós não fazemos isto. Em Portugal isto não, digamos, não seria bem aceite e seria preciso ir para outra sala, seria muito complicado e seria mal aceito. Mas no Japão, para eles, é muito normal. Eles às vezes fazem a aula num ginásio em que põem os alunos num palco com o professor e depois muitas cadeiras à volta e enchem o ginásio todo de observadores. Isto é quase uma festa no Japão. Nós, digamos, nós achamos que é importante. Há um grupo que preparou a aula, o grupo tem 6 ou 7 pessoas. Essas 6 ou 7 pessoas, há um que dá a aula e os outros assistem para ver como é que a aula corre. Eventualmente pode haver mais um ou outro convidado muito especial, mas não vamos além dos 7 ou 8 observadores na aula. E o papel dos observadores é estarem particularmente atentos ao que os alunos fazem digamos aqui nesta situação. Eles conseguem estar atentos
ao momento coletivo. Neste caso aqui, alguns talvez possam estar um bocadinho mais atentos, mais diretamente próximos dos alunos, estes que estão aqui na fila de trás. Nós muitas vezes, quando os alunos estão trabalhando autonomamente, o observador vai para junto do grupo dos alunos, fica muito próximo e ouve os alunos a conversar, o que eles têm que observar é o que os alunos dizem, o que os alunos fazem. Podem tirar fotos do trabalho dos alunos, e depois isso vai ser discutido e vai-se ver no momento de reflexão seguinte se de facto os alunos tiveram a aprendizagem que estava a ser prevista. Mas certamente que não fazemos em Portugal da mesma maneira que o Japão, e isto é uma característica muito especial da cultura japonesa. A outra questão de Cláudia sobre o confinamento. Bom, no confinamento, o trabalho feito pelo grupo pode ser feito a distância. O que fica mais complicado é a aula. Se a aula também é à distância, fica muito complicado de observar o trabalho dos alunos. Mas, enfim, nós fizemos algumas experiências algumas experiências foram trabalho de professores à distância, mas a aula foi presencial, e noutros casos o trabalho foi dos professores, o trabalho preparatório foi à distância e a aula foi também à distância. A aula à distância torna-se mais difícil de perceber exatamente quais as aprendizagens e quais as dificuldades dos alunos, mas, enfim, procuramos pedir aos alunos para darem resoluções escritas e enviarem, e a partir daí observar aquilo que de facto foram as suas aprendizagens e as suas dificuldades. Nós, neste momento em Portugal, as aulas estão a ser presenciais, exceto em escolas onde existem surtos de Covid. Quando numa escola existem vários casos, as turmas ficam a trabalhar à distância. Isso acontece em algumas escolas, mas na maioria o trabalho continua sendo presencial. E nós esperamos que no próximo ano, a partir de setembro, o trabalho seja presencial, com o processo de vacinação que está a avançar, não haja muito perigo de haver as escolas a funcionar. Quanto à questão sobre a filosofia da matemática, bem, digamos, existem várias teorias sobre a filosofia da matemática, desde as teorias clássicas sobre a natureza da matemática e as teorias sobre o ensino da matemática, a filosofia do ensino da matemática. São duas coisas diferentes. Na natureza da matemática há aquela grande discussão no início do século XX do formalismo, do logicismo, do intuicionismo e agora mais recentemente com o Lakatos do falibilismo. Essa discussão é mais uma discussão sobre, realmente, dos filósofos da matemática. Eu acho que se percebeu que a matemática, digamos, vai cambiando, como todo o produto humano, e hoje se reconhece, sei lá, que as novas tecnologias, que
que os computadores estão provocando mudanças importantes na maneira dos matemáticos trabalharem. Hoje em dia são muitos os matemáticos que trabalham fazendo simulações e procurando usar ferramentas tecnológicas avançadas, algébricas e gráficas para visualizar objetos matemáticos. E isso é um câmbio muito importante na maneira de trabalhar da matemática e, portanto, embora haja coisas que permanecem na matemática, como a importância da demonstração, mas a maneira de trabalhar em matemática tem cambiado e hoje reconhece, de facto, que a matemática, como produto cultural humano, vai evoluindo e vai mudando, e tem sido assim ao longo da história e certamente assim continuará a ser. Quanto ao ensino da matemática, também há várias posições filosóficas e aquilo que os japoneses defendem é um ensino baseado na ideia dos problemas matemáticos. E tal como eu disse, isso não é só dos japoneses, é uma coisa que é feita em muitos países do mundo, embora as designações variem. Em inglês eles têm várias: Inquiry-Based Mathematics Education, Ambitious Mathematics Education, que há uns anos eles falavam em Reform Mathematics Education, mas são tudo coisas muito parecidas, a designação. Eu acho que os americanos e os ingleses têm tido dificuldade em acertar com uma designação. Em Portugal nós falamos muito em abordagem exploratória e abordagem investigativa. A abordagem exploratória ou investigativa são duas ideias muito próximas. E no Brasil também, digamos, estas ideias são partilhadas em Portugal, Brasil, em que se fala a língua portuguesa. E basicamente é isto que eu mostrei na minha apresentação. Digamos, é um ensino da matemática baseado em tarefas que obrigam os alunos a pensar, como aquela tarefa dos ângulos e como a tarefa da tira de papel. E os alunos tiveram que pensar, por exemplo, na tarefa da representação de diversas maneiras, a terceira tarefa que eu apresentei. Os alunos ouviram uns aos outros, houve ali muita comunicação entre os vários grupos e eles todos viram que podiam usar frações, divisões, percentagens, números decimais. Foi uma coisa que circulou um pouco pela sala e por isso é que as respostas são muito parecidas. Mas depois, no detalhe, havia aspectos que estavam errados e certamente que foi uma aula em que, a partir dos alunos, não sabiam como resolver a tarefa e depois, no fim, foi uma aula bastante produtiva em termos de aprendizagem. Portanto, esta aula em que o professor não dá uma explicação, mas dá uma tarefa, é uma posição filosófica sobre o ensino da matemática. É uma filosofia de ensino da matemática baseada na resolução de problemas ou realizada numa abordagem exploratória em que os alunos exploram a matemática sem que o professor comece por explicar essa matemática. O professor faz a síntese no final. Esta é, enfim, sem entrar em aspectos muito técnicos, mas sobre a filosofia da matemática, eu espero que quem fez a pergunta tenha ficado com uma ideia do que é que eu penso sobre o assunto. Muchas gracias, Pedro. Estamos muy a gusto conversando contigo, pero el tiempo se nos acaba. Entonces, quisiera yo pedirte específicamente si puedes dedicar un rato posteriormente a revisar el foro y a conversar con nuestros participantes. Te lo vamos a agradecer mucho. Okay. Y creo que nos quedan 2 minutitos para cerrar, si gustas. Muito bem, sim. Eu gostei muito de participar neste seminário,
neste evento. Penso que eu queria felicitar-vos, porque eu acho que é de facto magnífico que já tenham realizado tantos seminários e continuem com uma boa dinâmica. Penso que é uma iniciativa muito meritória. Estão certamente de parabéns. Penso que é uma ótima oportunidade para trazer ideias e discutir ideias que possam ser úteis para o ensino da matemática. O estudo de classe foi o tema que eu escolhi e que penso que pode ser uma maneira muito interessante de professores trabalharem. Penso que em México haverá pessoas que conhecem esta forma de trabalho e podem sempre estudar, ler artigos e me gostaria muito daqui por algum tempo de conhecer experiências realizadas em México e podermos fazer intercâmbio como corre em México e como corre em Portugal. E espero que em breve o vosso governo possa repensar esta situação sobre a formação didática dos professores de ensino secundário. Eles são professores como os outros, têm uma relação com os alunos, têm necessidade de um conhecimento educativo e de um conhecimento didático e penso que é uma, digamos, é uma ideia um pouco antiquada esta, que basta um conhecimento matemático para ensinar matemática. Pelos vistos é aplicado só ao ensino secundário, mas que me penso que é uma ideia muito ultrapassada. Espero que em México isto possa ser objeto de reflexão em breve, porque é uma situação que eu imaginava não podia acontecer, não esperava isso do México. Aquilo que eu conheço de México é completamente contraditório. Foi uma grande surpresa, aprendi também esse aspecto. E pronto, e desejar felicidades para a continuação dos vossos seminários e também felicidades para todos os participantes. Muchas gracias. Seguramente sí vas a tener noticias de algunos de nuestros participantes. Algunos de nosotros estamos muy interesados en seguir trabajando con esta parte de los estudios de clase. Hay algunas experiencias, ya habrá oportunidad de platicarlas. Bueno, agradezco a todos los participantes. Liliana, no sé si quieres tomar la palabra. Termino. Un honor participar en esta sesión con la trayectoria de nuestro invitado, yo, Pedro, que lo pueden ver en la semblanza, en el portal. Pedro, muchísimas gracias, un verdadero placer. Y Adriana fue la que tuvo la idea de esta sesión, así que muchas gracias, Adriana, por planear esta sesión. Ay, gracias por aceptarla, Pedro y compañeros. Muchísimas gracias. Los invitamos, perdón, a la sesión del Seminario Repensar las Matemáticas. La siguiente sesión es el día 7 de julio. El tema es emociones en la clase de matemáticas en bachillerato e ingeniería. De la misma manera, les recuerdo que el Seminario Repensar la Física tiene su próxima sesión el 1 de julio, con desafíos de la resolución de problemas ricos en estrategias de aprendizaje, perdón. Y el Seminario Repensar las Humanidades el 17 de agosto, con el tema el aprendizaje orientado en proyectos para el desarrollo de habilidades en el nivel medio superior. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, yo, Pedro. Gracias, Liliana. Hasta pronto. Hasta luego.